Quero que você preste atenção naquilo que der nós iremos 10 dizer. minutos, trava aqui. A Bíblia diz que no princípio era o verbo. Que princípio era esse? A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1. E Deus fez os céus e a terra. Amém. E quando Deus fez os céus e a terra, Deus tinha um plano. Deus tinha um projeto. Levante sua mão e diga comigo. Para cada criação existe um plano. Existe um projeto. Irmão, você precisa entender uma coisa. Se você vai criar alguma coisa, primeiro você senta e traça um plano, para que você tenha um projeto na mão. Primeiro você senta, traça um plano, para que você tenha um projeto, e esse projeto é o que vai te dar a direção. E Deus, este homem organizado, Deus, esse ser organizado, ele armou, ele planejou uma construção. Então a Bíblia diz que primeiro, no princípio, estava lá Deus fazendo os céus e a terra. Quando Deus faz os céus e a terra, Deus tinha planos para o céu e Deus tinha planos também para a terra. Eles vão sair porque tem que levar uma irmã que está enferma, a missionária deles que eles trouxeram. Deles não, que congrega com eles. Missionária de Jesus, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Então, irmãos, quando Deus cria os céus, a Bíblia diz que Deus agora tem um projeto para o céu. E a Bíblia diz que Deus agora começa a criar as divisões dos céus. Deus cria os céus e começa a criar as suas hierarquias. E lá no céu ele coloca anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ele cria uma hierarquia espiritual, uma hierarquia angelical. E coloca anjos para servir os homens. Prepara anjos para servir o homem. Prepara arcanjos para adorá-lo, para louvá-lo. Prepara arcanjo para carregá-lo. Prepara serafins para o adorar. Coloca 24 anciões. Colocam lá também para adorá-lo. E coloca 12 colunas nos céus. E ali aquelas 12 colunas estavam em branco, prevista para colocar nomes de 12 homens. E agora Deus vem para a terra. E ele começa a criar a terra. E ele separa dia e noite. Ele diz, essa terra precisa ter dia e noite. Isso é organização. Sabe, você precisa ser organizado. Deus não é um Deus bagunçado. Nosso Deus que nós servimos é um Deus organizado. É um Deus de organizações. É um Deus que quando você vai fazer alguma coisa, o primeiro plano que ele faz é sentar e perguntar para você, qual é o teu projeto? Se você não tem projeto, Deus está fora. Se você não tem planos, Deus está fora. Não adianta você dizer assim, Senhor, eu quero uma casa. E ele diz, qual é o projeto da tua casa? Quantos cômodos? Em que lugar você quer? Como é esta casa? É de laje, de telha ou de palha? Como é que é? Ó, Senhor, me dá qualquer uma. Deus fica sem direção, você diz qualquer uma. Irmãos, não esqueçam de uma coisa, Deus é Deus. Para ele, tanto faz. Chover, não chover, ele não molha. Se der sol, fizer frio, para ele tanto faz. Para ele tudo é festa. Se tiver água e não tiver água, não há problema. E se você diz, me dá qualquer coisa, ele vai entender. Qualquer coisa para ele, ele te dá qualquer coisa. Aí, quando vier os problemas, aí você começa a reclamar, ô Senhor, a casa que o Senhor me deu, está pingando. Ele diz, eu não entendo o que é pingar. Na minha casa não pinga. É verdade. Senhor, a casa que o Senhor me deu é muito pequena. Ele diz, eu não entendo o que é ser pequeno, porque para mim tá bom. Você me pediu qualquer coisa, o que eu achei primeiro eu te dei. Veja bem como é bom você pedir, mas ter projeto, ter planos, colocar na mesa, porque depois você pode cobrar. Então Deus agora constrói a terra e ele diz, essa terra precisa ter dia e noite. Deus já sabia que o homem ia estar aqui. O homem ia ficar cansado, o homem ia ter tempo para trabalhar, mas ia ter tempo para descansar. Então ele diz, precisa ter dia e noite. E ele olha e diz, como é que eu vou fazer isso? Ele diz, eu vou colocar o sol para controlar o dia e a lua para controlar a noite. Olha, pensa bem, irmãos, como é a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus. Ele diz, o sol precisa ter calor, a lua precisa ter frio.
Os dois precisam clarear. Mas ele diz, eu preciso colocar também alguma coisa para cobrir a temperatura. E também para trazer a escuridão. E você vê que as nuvens são tão frágeis que o vento assopra nuvens. Mas na sua fraqueza elas são tão fortes que elas conseguem bloquear os raios solares. Glória a Deus. E às vezes você olha quando está aquelas nuvens densas, você olha e diz, não tem sol. Mas o sol está lá. Só que você olha as nuvens dão a impressão que não tem o sol. Mas ele tem. Todos os dias o sol está lá. Mas há dias que você não vê o sol. Há dias que você... Como hoje, está frio. O sol está aí, mas está frio. Então você veja bem o controle de Deus. São planos e projetos que Deus traça. Ele diz, olha, para esse tempo agora no Brasil ali, precisa de frio, precisa do sol, mas o frio precisa estar lá. O mesmo sol que estava aí 30, 40 graus, 30, 28 graus há dias atrás. É o mesmo que está aí hoje, irmãos, porém não dá a mesma temperatura. Porque ele sabe que o clima precisa ter uma mudança. Ele viu que o clima precisava ter uma alteração. Então Deus planejou todas as coisas. E ele começa agora a preparar os mundos. E ele prepara o mundo da selva, prepara o mundo aquático, prepara o mundo aéreo, coloca aves de tudo enquanto é cor, aves de todas as espécies, coloca no mar peixes de todos os tipos, e ele vai colocando. E dá ao homem o poder de selecionar o que ele vai comer. Há aves que Deus criou para permanecer sem ser mortas, para servir de alimento. E há outras aves que Deus colocou para que o homem se alimente dela. Então no princípio Deus iniciou todas as coisas e teve uma boa base. Diga, minha construção. Precisa ter uma boa base. Precisa ter uma boa base. Senão não tem um bom acabamento. Senão não tem um bom acabamento. Quantos começam, irmãos, assim, ó, aceita Jesus que você vai para o céu. Ele aceita Jesus e as pessoas dizem, ó, para ser cristão você precisa ter um terno, uma saia comprida, um cabelo comprido, não ter bigode, não ter barba, e fazer isso, aquilo, outro. E ele vai lá e faz segue aquele script. Ele veste aquela fantasia e pronto. E aí, você já viu as coisas do Paraguai? São falsos, né? Mas de tanto você comprar, fica original. Ele fica original, você diz, não, dá para usar, é bonito, dá para usar. E aí daqui a pouco, para você já é original, aí você se habitua tanto, que você passa a consumir só aquilo que é descartável. É mais vantagem, né? Porque todo dia você tem um relógio diferente. Não vai colocar a bateria, porque a bateria custa R$12. O relógio custa 20, 25, então é mais fácil você comprar um relógio. Todo dia você vem com um relógio novo. Não sabendo, irmãos, que a bateria você troca de 3 ou 4 meses de um relógio bom. Às vezes dura até um ano. Mas o relógio do Paraguai você tem que comprar de 3 em 3 meses. Então você está vendo como é que uma coisa não compensa a outra? Porque não é original. E tem muito cristão assim. Ele começa numa base falsa, põe roupa de crente, cara de crente, e não é que ele até fala em língua de crente. Fala, levanta a mão e a pessoa sai curada. Oh, glória! E as pessoas acreditam. Aleluia! Acreditam tanto que ele mesmo acredita nele. E a Bíblia diz o quê? Para tais pessoas, o enganador vai de mal a pior. É mesmo, Jesus. E sendo enganado. Sabe? Ele pensa que é cristão agora. E ele vai fazendo tudo que o cristão faz. Vai produzindo tudo que o cristão produz. Porém não tem base. Aí ele precisa estar agarrado num vidrinho de azeite desse todo dia. Tem que derramar o azeite na cabeça. Todo dia ele tem que andar com um pedacinho de pano. Agora já tem até uma fitinha gospel, já viu? Tem umas fitinhas, igual aquela que eles levam lá para o santuário da Aparecida do Norte. Já tem umas fitinhas também que os crentes já andam com a fitinha amarrada. Daqui a pouco, irmão. Amarrado. Daqui a pouco vai gerar um sério problema. A base da igreja que nós estamos vivendo hoje é uma base que não tem fundamentos. É uma base que não tem um alicerce fixo.
Porque a igreja que nós estamos vivendo hoje é uma igreja que anda em cima de milagres. Se